Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos, trilha de Python, semana 11, aula 4. E aí, agora então, a gente vai dar um fechamento nessa trilha de Python e vai fechar falando de erro máximo para amostras grandes. Eu sei que foge um pouquinho do que a gente vem falando, mas enfim, é o conteúdo que tem lá na trilha de teoria que eu preciso falar para essa semana 11, tá? Então, aqui. Não, a gente não precisa falar das aulas anteriores, não é necessário, e na verdade a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, né? Por quê? Porque o erro máximo para amostra grande significa que a gente vai usar a normal. Então, só para recuperar aqui, pessoal, vai aparecer um card para aula de teoria, aula 8 em algum lugar. É, Esse erro máximo, como é que a gente fazia, né? Primeiro, na aula 8 eu tinha lá o conceito de erro máximo, ok? Para amostra grande, que era o erro máximo é z vezes sigma x barra. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é a margem de erro, que eu somo para mais e para menos. Então, eu chamava isso aqui de erro máximo, ok? Estimativa de erro máximo, para amostra grande. E aí, o que acontece? Eu consegui, fazendo algumas deduções aqui, eu estabeleci, na verdade, que o erro era z sobre sigma. Então, em vez de sigma x barra, eu botei sigma sobre raiz de n. Eu isolei dessa equação aqui o raiz de n eu transformei em n, e aí ficou tudo ao quadrado aqui. Então eu peguei o n e isolei, cheguei neste equacionamento, e esse equacionamento é legal por quê? Porque esse equacionamento está me dando a relação entre o erro máximo, o desvio padrão amostral, o z, que está associado ao nível de confiança, e o tamanho da amostra. Então eu consigo determinar o tamanho da amostra, n, a partir dessas informações, se eu fornecer essas informações. Tá? Qual que é a pegadinha que tem nesse equacionamento? Que a maioria das pessoas não percebe. É que para você ter esse sigma aqui, isso aqui vem de uma amostra, geralmente. E a amostra tem um tamanho, n. Então você tem que ter uma amostra inicial para que a partir do momento em que você tiver essa amostra inicial, você tem o desvio padrão amostral, e aí você joga nesse equacionamento e obtém um novo n para cometer um certo erro máximo. E aí, se você reparar, mas isso tem um erro. Esse sigma aqui não é o mesmo sigma de normalmente que é relacionado a esse n. Por exemplo, eu peguei uma amostra de tamanho 50, joguei aqui o desvio padrão amostral dessa amostra de tamanho 50, e aí o n que dá aqui para mim para eu cometer no máximo um certo valor de erro é 1000, por exemplo. Ou sei lá, não tanto assim, 200. E aí você faz o quê? Você vai lá, pega a amostra de tamanho 200, né? Ou pega mais 150, aí tem uma amostra de tamanho 200. E aí roda de novo aqui, vai ter um outro sigma, vai jogar aqui de novo na equação, vai achar um outro n. Então isso aqui é um processo iterativo. Por quê? Que você vai jogando aproximações sucessivas até que esta fórmula estabilize num certo valor de n. Pelo menos essa é a esperança, tá? Não que a gente tenha um teorema para provar isso, mas enfim. Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o desenvolvimento da aula 9, certo? Vai aparecer um card em algum lugar aqui da aula 9. E na aula 9 a gente usa essa equação para um caso específico. Então, qual que é esse caso específico? Eu tenho uma associação de endividados, e aí o que acontece? Eles querem fazer uma estimativa da média aritmética das dívidas. Só que eu não vou pegar todo mundo, eu vou fazer uma pesquisa por amostragem. O que que aconteceu? A gente sabe que o desvio padrão da população de dívidas. Então veja que aqui, por algum método, eu tenho o desvio padrão da população. Então, eu evito aquele processo iterativo ao qual eu me referi ainda há pouco, certo? Então, um jeito de eu fugir disso seria ter o desvio padrão da população. Mas para ter o desvio padrão da população, enfim, é algo complicado. Você teria que fazer ou por amostras sucessivas, até chegar no valor de n, como eu expliquei, ou então você já tem o desvio padrão da população, e aí você evita esse processo iterativo, tá? Então, o desvio padrão das dívidas é R$ 11.800. E aí, o que que eu quero? Eu quero, através daquele equacionamento que eu acabei de mostrar, encontrar o n da amostra, para que eu tenha um certo nível de confiança, no caso 99%, e é, é, a- eu quero que digamos assim, essa amostra aí tenha um erro máximo, né, de R$ 800, tá? Então, eu quero que, vamos mostrar aqui ó, a conta que eu faço, né, erro máximo de 800.
Desvio padrão da população é 11.800. Não é o amostral esse desvio, ok? E o Z aqui é 2,58, porque esse é o Z, é a normal, tá? E aí você vai ter que lembrar da semana 10. Se você não lembrar da semana 10, vai aparecer um card para a semana 10. E aí o que acontece? Para esse nível de confiança, usando a normal, esse valor de Z é 2,58. Eu jogo no equacionamento aqui e vai me dar que o N meu tem que ser pelo menos, para eu cometer no máximo esse erro aqui, né? 1449. Por que 1449? Porque aqui deu 1448,18, mas eu não consigo entrevistar é, menos de. Teria que ser um pouquinho mais. Não consigo entrevistar meia pessoa, 0,1 pessoa, não tem como. Então tem que arredondar para o inteiro mais próximo, que é 1449, tá? Pessoas. E aí, ok, como é que eu posso colocar isso no Python? Que é a grande questão da nossa aula. Então eu venho aqui, ó, e ponho 800, eu ponho sigma igual a 11.800. Tá certo? Eu estou copiando o que está aqui, tá, pessoal? Isso aqui já está validado. Normalmente eu entendi tudo, toda a parte conceitual, já tem um problema numérico bem estabelecido ali, né? E com isso, eu posso então colocar isso automático, colocar isso sistemático através de um programa em Python. Aqui eu estou colocando, pessoal, informações da normal padrão, média aritmética 0, desvio padrão 1, certo? Isso aqui é para normal, tá? Aí aqui é o nível de confiança, nosso P. O alfa é 1 menos P. E aí, por que o alfa é importante? Porque eu vou pegar agora e vou fazer 1 menos alfa sobre 2, certo? Por que eu faço alfa sobre 2? Porque tem alfa sobre 2 para cima e alfa sobre 2 para baixo. Mas como eu uso a acumulada, vai de menos infinito até o valor de z. Tal que acima de z eu tenho alfa sobre 2, tá? Por cento da população. E abaixo de menos z eu tenho alfa sobre 2 também. Isso tudo eu expliquei lá na semana 11, na trilha de Python, tá? E aí agora então eu venho aqui, vou calcular a acumulada usando essa probabilidade. Média de desvio padrão da normal. Média de desvio padrão da normal padrão. E agora então eu vou finalmente usar esse equacionamento. Veja que aqui eu já tenho os valores de z, eu já tenho aqui o sigma, né? O sigma meu aqui é dado, ó, sigma, e o erro, tá? Eles são dados aqui. Então, do problema, do enunciado aqui. Ok, então agora o que que eu faço? Eu faço z ao quadrado vezes sigma, sigma ao quadrado. Esse vezes é expoente, tá, pessoal? E dividido, tudo isso dividido por erro ao quadrado. Pronto. E agora eu mando imprimir o tamanho da amostra. E aí você fala assim, ah, mas vai dar diferente? Não, tem que dar igual, né? A gente está validando o nosso programa em Python e vocês vão ver que é muito mais interessante fazer desse jeito, porque isso aqui fica automático. Então, por exemplo, ó, a gente pode investigar uma série de condições, ou enfim, uma série de modificações que eu venha a fazer nas condições do meu problema. Ah, sim, faltou eu, obviamente, é, from SciPy. Eu tenho que fazer o SciPy aqui, né? SciPy.stats. Import norm. Pronto. Então é isso mesmo. Ele até já indicou para mim. Falou, cara, você está esquecendo esse comandinho aqui, ó, do pacote scipy.stats. E aí, ó, obtive aqui, ó. Ok, mas aí você vê o seguinte, nossa, mas aqui deu diferente, né? Por quê? Porque vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui, especificamente o Z. Vamos dar uma olhadinha no Z. Quanto que deu o Z, né? Z igual a. Vou botar aqui o valor de Z, tá? Vamos ver, ó. Deu certinho o Z, ok? E vocês veem que o Z que eu usei aqui foi 2,58, tá, pessoal? Aqui foi um 2,57,58. Será que faz diferença? Eu vou comentar aqui, ó. Eu ponho uma cerquinha, comentei. Vou botar 2,58. Então, se ao invés de eu pegar e usar. Olha só a diferença, pessoal. Você viu que não está errado o meu código está certinho. E não está errada a conta aqui. O problema é que quando eu uso o valor tabelado,
e não um valor calculado a partir de um comando Python, eu estou inserindo um erro. E esse erro que está dando aqui, por exemplo, eu teria que daria 1444 e aqui dá 1449. Então vocês veem que esse erro, em função, veja o que ocorre se eu usar tabelado, né? Esse aqui é o valor tabelado. Z tabelado, tá? Eu vou deixar indicado aqui para vocês verem que, de fato, se você usa valor tabelado, você está cometendo um erro de precisão, isso vai afetar o seu N ali, né? Então, aqui você precisaria de um N menor, e aqui você está tendo que usar um N maior por causa do erro cometido, tá? Aí você fala assim, tá, tudo bem, legal. E se eu quisesse um nível de confiança menor? O que significa um nível de confiança menor? Significa que o seu intervalo, o seu erro é maior, ok? E aí, ó, o tamanho da amostra, ó, não, maravilha, ó. Maravilha, ó. Pode usar um número menor de pessoas aí para sua amostra. Mas o erro vai ser maior, o intervalo de confiança vai ser muito maior. Para mais e para menos, o erro aumenta, né? Então vocês veem que o nível de confiança aqui ele tem um impacto interessante no tamanho da sua amostra. Então você vê que aqui eu aumentei um pouquinho. Seria até legal fazer um gráfico, pessoal, para a gente ver como é que, em função do nível de confiança, esse N aumenta, né? Então você poderia até fazer um gráfico. Ali eu não vou fazer aqui, mas é uma coisa interessante, deixa nos comentários o que daria, como é que ficaria esse gráfico, né? Uma função entre o eixo X seria o valor do P, né? Por exemplo, e qual é no eixo Y o N correspondente, né? Por quê? Porque você está variando o nível de confiança e vendo o impacto disso no tamanho ali da amostra. Talvez dê um gráfico legal, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima semana, pessoal, a gente vai introduzir conceitos relativos ao teste de hipótese. Então, é uma semana que só tem conceito, não tem codificação Python, é a semana 13. Mas logo em seguida, a semana 14, vai ter código Python, mas que vai precisar dos conceitos da semana 13. Não adianta pular etapas, né? A gente pula etapas e aí lá na frente a coisa dá estranho, dá ruim. Então, vejam aí a parte de teoria, não vai ter código Python, infelizmente, mas isso vai ser importante porque chegando lá na semana 14, eu vou precisar de todo o arcabouço de conceitos e tudo que eu dou na semana 13 e na semana 14. Então, na semana 14, a gente volta a codificar Python, 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 Python para tudo quanto é lugar. É isso? Beleza, então, obrigado, pessoal. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Espero vocês na semana 13 e depois 14. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.